dizer nesta noite é que os verdadeiros servos não desistem da promessa. Os verdadeiros servos, ele não desiste. Enfrenta o que tem que enfrentar, mas ele diz: olha, eu vou ficar aqui porque o Senhor me prometeu. Deus tremendo, poderoso. Bota o braço. Aleluia. Eu gostaria de fazer mais uma humilde oração. Aleluia. Em continuação à oração do irmão. Aleluia. Glorioso Deus, querido e eterno Pai. Esta noite, meu Pai, eu te convido mais uma vez aqui no Senhor neste lugar. Eu te peço, Senhor, seja bem-vindo nesta noite. Espírito Santo, sabemos, meu Pai, que quando a gente chegou, o Senhor já se encontrava. Eu te peço, Espírito Santo, esvazia, Senhor, mesmo teu povo. Aquilo que é, Senhor, tratadamente no teu povo te agora. Eu já te peço, meu Pai, todo roubador de palavra, meu Pai, seja legalizado, meu Deus, nossa mente. Nesse momento, meu Pai, agora, meu Pai, seja legalizado e destruído. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. 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 Que poder! Glória! Glória a Deus. Abra a vossa Bíblia no livro de 1 Samuel. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livro de 1 Samuel. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém. Aleluia. Oh, glória, Jesus! Aleluia. Faz tua obra, Deus! Deus tremendo, aleluia. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 em diante. Aleluia. Deus tremendo. Achou, diga amém. Amém. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12, diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto ainda no seu coração falava, só se movia os seus Lábios. glória a Deus, porém não se ouvia a sua Voz. glória a Deus, aleluia, pelo que ali teve por embriagada. Versículo 14 diz assim: E disse-lhe ali: Até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu Vinho. versículo 15, aleluia. Porém ela respondeu, aleluia: Não, Senhor meu, eu sou mulher aprimorada de nem vinho nem bebida forte tenho, aleluia. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, faça o teu querer neste lugar, Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1. Aleluia. O título é Elcana e suas mulheres. Versículo 1 diz assim: Houve um homem de Ramatai, de Zofim das montanhas de Efraim. Aleluia. Aleluia. Filho de Jeroboão. Elcana, mas ele morador, aleluia, aleluia, da Campina, aleluia, de Ramatai, aleluia. Esse homem tão somente amado era um homem, aleluia, que ele estava contentamente, aleluia, com duas mulheres ao mesmo tempo. Se a gente for analisar essa história, amada, a gente observa que existe uma história, aleluia, de sofrimento entre as duas mulheres, aleluia, que ele amava.
ressalto o contexto bíblico, aleluia, o conteúdo da Bíblia do livro de 1 Samuel, do capítulo 1, ela começa a analisar, aleluia, e ela começa no mesmo tempo a explicar, aleluia, a história de uma mulher chamada Ana. Aleluia. Ela não somente mais, aleluia, mulher, aleluia, de Elcana, uma das mulheres, aleluia, a primeira e a segunda era Penina. Mas segundo a mais a Bíblia relata, aleluia, ela explica ainda que exercia Penina, o qual ela podia ter filho, e ela não podia, e por isso, aleluia, zombava de Ana, porque o Senhor tinha cerrado a sua madre. Aleluia. Eu quero então o contexto, amado, com vocês nesta noite, dizendo que quando o Senhor, aleluia, olha no céu para a vida de Ana, aleluia, ele começa a observar Ana, ele começa a observar, aleluia, a situação, ele começa a observar que ela se encontrava passando naquele tempo. Aleluia. Mas o Senhor ele para observar também, aleluia, a Penina e seu esposo chamado Elcana. Mas o Senhor, aleluia, ele contando, aleluia, essa história bíblica, mais a qual milhares de anos atrás, o Senhor, ele guardou essa passagem, aleluia, ele guardou a sua palavra para chegar até mim e você, para que hoje você esteja, aleluia, preparado na presença dele, porque assim o Senhor ele tem procurado muitos pais, aleluia, e muitos pais têm se preparado dizendo que não é capaz, aleluia, é que eu quero te dizer esta noite, meu querido, se o Senhor te chamou, ele te capacita, não quero só o Senhor, aleluia, ele te diz, olha, vai porque eu sou contigo. Ele está vendo mais a história de Ana, ele só precisava, aleluia, ele só precisava de atitude de Ana. Ana está somente vinha sofrendo, aleluia, há tempos, vinha sofrendo uma perseguição, vinha sofrendo, aleluia, uma amargura dentro do peito por causa não podia dar, aleluia, um filho a seu esposo. E a termina no céu, olha, eu posso ter filha, você não pode, eu posso isso, você não pode, aleluia. Quantos inimigos, amado, olha a nossa vida, aleluia, fica analisando o nosso dia a dia, fica analisando a nossa escola, fica analisando o nosso deserto e dizendo, olha, não vai sair do lugar, aleluia, mas tem que te escolher na jornada, aleluia, que te escolher e te capacitou dizendo, olha a pena passar o deserto, olha a pena passar a prova, aleluia, porque quem te escolher foi aleluia, por isso está te prometendo, porque o deserto, meu querido, é só apenas uma história para você. Mas muitas vezes a gente pensa assim, por que estou no deserto? Por que estou na aflição? Por que estou passando tanta luta? Aleluia. Aleluia. O Senhor manda dizer nesta noite, sabe por quê? Porque se tu não estivesse passando no deserto, nem luta, nem aflição, você não estaria na minha presença. Aleluia. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. Aleluia. Ana, porém, amados, aleluia, ano e ano, Elcana subia com suas duas mulheres, aleluia, e os filhos de Penina, aleluia, para adorar em Siló, aleluia, na casa do Senhor. E quem se encontrava era o sacerdote Eli. Aleluia. A Bíblia não relata em que ano foi, a Bíblia não relata, aleluia, quando aconteceu isso. Mas a única coisa que a Bíblia relata, aleluia, que enquanto ela estava, aleluia, no banquete, no tempo de festa, aleluia, ela não comeu e nem bebeu, mas foi somente, aleluia, ela foi, aleluia, saiu do banquete e foi diretamente, aleluia, para o altar do Senhor. Aleluia. Ela tão somente, amada, ela dizia, Senhor, será que o Senhor não entende o que eu estou passando? Será que o Senhor não sabe a prova que eu estou enfrentando? Será que o Senhor não sabe, aleluia, a perseguição que eu estou enfrentando?
E o Senhor observando tudo. O Senhor, amados, Ele te contempla, Ele sabe o que você necessita. Ele sabe, aleluia, o que você precisa nesse dia de hoje. Ele sabe as provas que você está enfrentando. Ele sabe, aleluia, muitas vezes aquilo que você tanto pede e de muitas vezes desistir porque não pensou promessa ainda. Aleluia. Mas o Senhor, que eu quero te dizer mais e mais, meu querido, o Senhor, aleluia, aleluia, Ele só dá vitória quando o crente ele permanece na presença dele. Quem é verdadeiro servo, ele não desiste. Quem é verdadeiro servo, ele não negocia a sua fé. Quem é verdadeiro servo, aleluia, ele não importa o que ele oferece para ele. Quem é verdadeiro servo, ele não se ilude com o que as pessoas falam para ele. Quem é verdadeiro profeta, aleluia, ele não liga porque as pessoas dizem a respeito dele. A única importância que ele faz é adorar, porque sabe que a sua operação está dele, porque sabe que o seu caminho, o Senhor vai ter o trabalho. Aleluia. O Senhor começa a observar aquela mulher. E logo de repente ela levanta e fala: olha, chega de todo sofrimento, chega de tanta perseguição. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou até o templo. Eu vou até o templo. Ela se coloca, mas sobre os seus pés e encaminha diante do templo do Senhor. Eu creio que nas suas passadas ela vai dizendo: é hoje que o Senhor vai me abençoar. É hoje que o Senhor vai me amar. É hoje que o Senhor vai descer desse fogo. É hoje que o Senhor vai operar a minha vida. Os meus inimigos veem que essa provação é apenas uma escolha que eu estou passando, porque a vitória está vindo. Aleluia. A Bíblia fala que ela chega no altar do Senhor, ela se coloca de joelho. Ela se inclina diante da arca da aliança. E ela começa a orar. Ela começa, aleluia, a ter um diálogo com o Senhor. Ela começa a dizer: Senhor, o Senhor tem olhado do céu e contemplado o meu sofrimento. O Senhor tem olhado no céu e visto, aleluia, a minha aflição. O Senhor tem olhado no céu e visto que a minha, aleluia, a minha inimiga tanto me critica. Mas eu creio, meu Pai, que hoje eu saio daqui com a minha vitória. Eu sei que eu já percebi, eu sei que eu já continuei, mas hoje meu Pai, eu te digo, eu só saio daqui com a minha vitória. Aleluia. Ela se inclina diante do Senhor e fala: Senhor, a partir de hoje, o Senhor tem olhado, mas hoje, Senhor, se o Senhor achou graça diante da tua serva, se o Senhor me deu um filho homem, ao qual peço ao Senhor, sobre a cabeça dele não passará navalha nenhuma, e eu vou trazer ele para que seja, aleluia, cuidado da tua casa, e eu nunca mais, aleluia, assim que eu desmamar ele, aleluia, assim que ele parar de mamar leite, eu trago para o Senhor. Nesse mesmo tempo, amado, sabe o que acontece? Quando a gente está passando aquela aflição, o desespero, o deserto, sabe o que acontece? A gente está ali só pela misericórdia, não é verdade? Aí vem sempre um e fala: olha, por que tu é crente? Por que tanta prova na tua vida? É verdade. Por que tanta aflição? Por que tanta fome? Aleluia. O livro de Mateus, amado realista, ele fala claramente no capítulo 4, no versículo 4. Nem só de pão vive um homem, mas sim de todas as palavras que saem da boca do Senhor. Nem só de pão vive um homem, mas sim de todas as palavras que saem da boca do Senhor. Aleluia.
Sempre tem um, amados, para nos acusar. Sempre tem um para dizer que a gente não vai conseguir. Sempre tem um dizendo, olha, você não vai à frente. Quantas palavras a gente tem recebido no nosso dia a dia? Quantas provas a gente tem que, aleluia, passar em palavras de muitos dizer, olha, por que você não dá um tempo? Mas os verdadeiros profetas, ele não desiste. Quando ele tem um objetivo na sua vida, mesmo que venha o que vier. Mas o apóstolo Paulo deixa claro dizendo, quem não afastará do amor de Deus? Será que é a fome? Será que é a espada? Será que é a profundidade? Será que é o medo? Aleluia! Ele claramente diz, olha, aleluia, aleluia, glória a Deus, ele explica claramente, nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Ah, Senhor, está doendo, mas a melhor condição é a gente permanecer. Se você está passando um momento difícil, persevere. Se você não está vendo que não tem solução para ser problema, adore. Se você está dizendo, Senhor, será que o Senhor me esqueceu de nada? Se você está pensando que não terá jeito, eu preciso esperar a presença do Senhor. Aleluia. E de repente, ele levanta do seu lugar onde ele se encontrava e vem observar o que está acontecendo. Ele tão somente para ao lado de Ana e começa a observar a sua oração. Aleluia. No silêncio. Ele tão somente ele fala, olha, mulher, até quando tu estará embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Aparta de ti o teu vinho. Aparta de ti o teu vinho. Mas ela tão somente, eu creio que ela levanta a sua cabeça, olha para o sacerdote e ele diz assim, não, meu Senhor, eu não sou mulher, aleluia, tribulada, de bebida forte, nem aleluia de vinho algum, mas sou mulher atribulada é de espírito. Eu sou, aleluia, uma mulher atribulada de espírito. Quantas vezes, aleluia, seu adversário olha para você e diz, aleluia, que não vai conseguir, que não vai chegar a lugar nenhum. Quantas vezes muitos lançam contra você palavras de maldição. Mas o Senhor ele vai dizendo, olha, foi eu que escolhi, foi eu que capacitei, foi eu que estou fazendo passar a prova, porque a vitória vai chegar, a vitória está vindo daí, a luta pode durar, o choro não pode durar na mente, mas a mensagem diz assim, mas a alegria, ela vem, ela vai. A Bíblia fala, mas que tão somente o sacerdote ali, ele ouve essa mensagem da aleluia daquela mulher chamada Ana. E logo de repente ele fala, olha, que o Senhor dos Exércitos conceda a tua petição. Ou seja, o Senhor dos Exércitos conceda a tua humilde oração. Aleluia. Ela tão somente ela levanta e volta para o banquete. E o seu semblante não é mais triste. Amém. Ela volta para o banquete, aleluia. Glória a Deus. Com o semblante transformado. Porque sabe o que acontece, irmãos? Vamos analisar no livro de Gênesis, na criação de Deus sobre o homem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glorificado seja o teu nome, Deus. Santo, santo, santo é o Santo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada o nome santo do Senhor. O livro
Gênesis capítulo 2, versículo a seguir. A Bíblia fala que o Senhor, aleluia, Ele cria logo no começo do capítulo 1 do versículo 1. O profeta, aleluia, Moisés, ele começa a contar a história do começo do mundo. Ele começa a contar a história, aleluia, da formação, aleluia, de todo sobrevivente, aleluia, da onde surgiu água, da onde a separação da água, aleluia. Mas no capítulo 2 em seguida ele explica, aleluia, que o Senhor, ele olha do céu para a terra depois de ter feito tantas coisas, aleluia, ele olha, aleluia, e não vê ninguém para dominar os seus. Glória a Deus, aleluia a Deus. Então somente ele fala, olha, eu vou criar o homem, a minha imagem, ou seja, conforme a minha imagem e a minha semelhança. Glória a Deus. Eu vou criar o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. Aleluia. Mas imagem e semelhança, o que significa imagem e semelhança? Quando Deus ele forma o homem, aleluia, ele bota o homem no jardim do Éden. Aleluia. Depois que ele observa o homem tomando conta dos animais, ele contempla o coração de Adão e vê que precisa de uma varoa. Ele observando, amados, aleluia, ele relata, aleluia, ele explica, olha, não é bom que o homem esteja só. Mas ele tão somente ele faz cair um sono sobre a vida de Adão e da sua costela tira uma varoa. Mas antes disso, não criar o homem a imagem e semelhança. Imagem, Deus criou o homem, mas a semelhança que tem é eu e você, porque a semelhança do mundo é o Espírito Santo do Senhor na tua vida, porque eu e você, se o Espírito Santo do Senhor, eu e você não somos nada. Mas muitos dizem, olha, eu sou filho de Deus, você é. Na verdade você é criatura. Quando a gente se encontrava no mundo, a gente era criatura. Mas quando a gente aceitou Jesus, a gente passou a ser uma nova criatura. Criatura mais avançado, seja filho de Deus. Mais avançado um pouco ainda, aleluia, servo. O servo principal do servo, ele nasceu, aleluia, ele foi gerado, aleluia, para servir. Mas nem muito servo está servindo, nem muitos servos, aleluia, está prostrado, aleluia, não fazendo aquilo que o Senhor quer. Aleluia. Ana tão somente, amados, ela levanta, ela começa a participar do banquete. Ela, quando começa a participar daquele banquete, ela termina, se alimenta e volta para o seu lar. Aleluia. Analise só. Isso foi de tarde, ao qual aconteceu. Já encerrando o expediente, ou seja, terminando o dia à base de 5 horas, ela tão somente organiza e volta para o seu lar. E às madrugadas, ela levanta, aleluias, e Elcana conhece a sua esposa. O que é conhecer? Os adultos sabem muito bem o que é isso. Ela conhece, ele conhece a sua esposa, e o Senhor, ele realiza o desejo sobre a vida da tua senhora. Analise só, o choro, ele pode durar uma noite, ou seja, vários dias, várias semanas, vários meses, vários anos. Mas vai ter um dia que o Senhor vai dizer, olha filha, chega de tanto sofrimento,
Chega de tanta aflição. Chega de tanto deserto. Porque eu desci, aleluia. Eu desci desta grande cidade da glória a Deus, aleluia. Meu Deus, Espírito Santo. Grande Deus de mistério. Quero falar para você mesmo. Aleluia. Espírito Santo, Deus da verdade. Aleluia. Eu não te conheço, mas Deus ele te conhece muito bem. Sabe muito bem o sofrimento. Sabe a aflição. Aleluia. Sabe muito bem o deserto que você está passando. Aleluia. Eu não te conheço, mas quando você estava aqui, aleluia, assim me passava o Senhor para te falar algo. Esse algo é, aleluia, sobre, aleluia, o Campo Verde. O Campo Verde, assim diz o Senhor, aleluia, é a obra. O Campo Verde é a obra. Aleluia. E assim diz o Senhor ainda. Ele muitas das vezes ele tem te procurado, muitas das vezes ele tem te colocado no teu coração o desejo para você fazer a vontade dele, e muitas das vezes aquela vontade, aleluia, de desistir. Bate ânimo, aleluia. Mas assim diz o Senhor, aleluia. Eu não te chamei para tu ficar postada no banco. Eu não te chamei para tu ficar, aleluia, sentado pensando que eu não sou contigo. Você sabe por quê, filha minha? Assim diz o Senhor, olha, mas ainda faz a minha vontade, porque através que tu fazer a minha vontade, vou eu te dar vitória. Eu não te esqueci. E assim diz o Senhor, olha, o tempo de cantar vai chegar. Agora depende de